Muito boa noite a todos vocês que acompanham a Connect TV. Estamos começando mais um Política em Foco para todas as plataformas digitais e também para diversas operadoras de TV a cabo espalhadas pelo Brasil. Hoje, nosso entrevistado, nosso convidado é Pablo Marçal, candidato a presidente da República, que já está nos nossos estúdios aí em Alphaville, Barueri. Muito boa noite, seja muito bem-vindo, Pablo. Obrigado pelo convite. Eu vejo que agora é a hora do Brasil falar sobre política. Parabéns pelo espaço, né, pelo espaço democrático e republicano em discutir esse assunto tão importante numa época tão importante. Ô Pablo, eu quero começar esse nosso bate-papo aqui porque por muitas vezes, desde a pré-campanha, houve diversas notícias de não, o Pablo não é candidato, o partido dele não está apoiando, o partido dele já declarou, a direção do partido dele já declarou apoio ao Lula e tal. Então, primeira coisa, qual é a sua condição jurídica hoje? Você é candidato? Igual o Lula e o Bolsonaro, é só acessar no site do TSE, tá lá, validada a candidatura, foi a primeira a ser registrada. Foi o que mais recebi doação privada, porque não tem nenhum real de dinheiro público na minha campanha. E eu estou até agora querendo entender o que estão fazendo com o direito brasileiro. Porque de fato estão querendo tirar o único outsider aí da corrida presidencial para dar de bandeja a vitória para um ladrão. E esse ladrão, o povo precisa sair para as ruas e começar a falar quem é o ladrão de verdade, o maior corruptor da história do Brasil. O único presidente foi condenado à cadeia e o povo parece ter amnésia. Antes de chegar aqui eu estava andando de ônibus aqui em Barueri, conversando com as pessoas, eu sentei do lado do seu José e ele me vira e fala que não foi provado o desvio da Petrobras, não foi comprovado. Eu peguei o celular e mostrei para ele, tá aqui, ó, o dinheiro voltou para os cofres públicos. Ele é mesmo? Eu falei, é. Então tem alguma coisa muito errada nesse país, se não é falta de informação, se é amnésia, eu não sei o que é, por isso eu sou candidato e vou até depois do fim, independente de qualquer consequência. Eu, até antes, e vamos ter bastante tempo para que você discorra a respeito da sua opinião, da polarização, mas eu quero, ainda antes disso, o que aconteceu? Porque eu sei que as manchetes muitas vezes vinham falando, né? Pablo Marçal não será candidato e tal, e poucas vezes tiveram a oportunidade de explicar, você falar abertamente o que aconteceu, por que o seu partido, primeiro, te deu a legenda e você saiu candidato, né? Conseguiu a oficialização da sua candidatura, mas na sequência optou por declarar apoio ao ex-presidente Lula. O que aconteceu nesses bastidores que talvez você não tenha tido oportunidade de explicar ainda? O que acontece é o seguinte, se eu não fosse candidato hoje, a Globo não ia mostrar meu nome lá na pesquisa, mostrou na última sexta-feira. Eles estão tentando me sufocar, me desidratar para ver se eu desisto, porque juridicamente é impossível, é um atentado à democracia cancelar minha candidatura. Por quê? Foi decidido em convenção, com ata, com publicação, com tudo, correndo a legislação da maneira exata. Aí alguém fez um acordo com o PT para ganhar no tapetão o partido de volta. O nome da pessoa é Eurípides Júnior. Felizmente é um cara nascido em Goiás que eu queria nem que tivesse nascido, porque é um ladrão de dinheiro público. Já é comprovado que já roubou 50 milhões de reais de dinheiro público da última eleição e vai fazer o mesmo, né? Tem milhares não, tem 900 candidatos que não receberam o fundo eleitoral e ele está aplicando. Tem um vizinho dele que ele pôs 2 milhões na conta agora, nessa eleição. Já fica aqui a primeira denúncia, todos os ministérios públicos estaduais vão receber simultaneamente denúncias, nós estamos investigando o que ele está fazendo. Ele voltou só para potencializar a campanha do Lula, dar os 17 segundos de televisão que eu tinha e cancelar meu registro. Só tem um problema, ele entrou na virada da noite e ele fez uma convenção, essa convenção é nula por direito, então ele não consegue fazer isso. Então em matéria de direito eu nem estou preocupado, eu sou jurista por formação, eu nem importo com isso. Agora, a política dentro do judiciário é um problema. Então, o Brasil vai experimentar. Eles estão fazendo um sufocamento comigo, me tirando debate, tirou meu tempo de rádio, tirou de televisão, mas não tirou minha candidatura. Só para você ter uma noção, acabei de chegar aqui com a escolta da Polícia Federal. A Polícia Federal não trabalha para ninguém do setor privado. Eles estão fazendo a escolta do presidente. Sim. Então, de um presidenciável. Sim.
e alguém que é resistente, alguém que é calejado e não vai baixar a cabeça. Eu não sou Moro, eu não sou Dória, eu não tenho marcha ré no meu câmbio, então já era. Eu vou persistir, o Brasil vai ver que tem jeito de aposentar numa única eleição, Lula, Ciro e Bolsonaro, numa única eleição. Ô Pablo, você é um cara de palavras fortes, né? De firmeza desde sempre, mesmo nos teus cursos, na tua carreira, vamos dizer, como palestrante, na sua carreira fora da política, você também é uma pessoa de força nas palavras. E essa força nas palavras, que já te fazia um cara conhecido antes de efetivamente ser candidato a presidente, fez você pontuar logo nas primeiras pesquisas. Logo de cara, você já aparecia lá. Teve pesquisa que alguns candidatos de partidos maiores, de partidos, vamos dizer, mais conhecidos, que têm até mais espaço na imprensa, que até hoje não aparecem com porcentagem nenhuma. E você, desde o início, com esse 1%, teve pesquisa que chegou a aparecer com 2% e tal. E aí a imprensa começou, de alguma maneira, a fazer, a grande imprensa, ou a extrema imprensa, como se diz hoje, começou de alguma maneira tentar transformar você num candidato folclórico. Aí começou a falar, ele vai levar você para a montanha, começar a soltar piadinhas, descredibilizar a sua possibilidade de ser um concorrente, de apresentar suas propostas a sério. Como é que você enxerga isso e o quanto isso te incomoda ou te incomodou naquele primeiro momento, até agora? Há uma tentativa permanente de desconstrução de uma imagem séria do Pablo Marçal. Na verdade, esse negócio me alegra porque toda perseguição gera crescimento, mas para quem é resistente, quem é antifrágil. Quem não é antifrágil cai pelo caminho. Então, sim, o que a minha esposa nem gosta que eu use essa palavra, mas eu vou ter que usar. A política, do jeito que ela está me dando um tesão gigantesco. Porque para chegar a governar, a servir o povo, você tem que ter paciência. Você tem que ser persistente, tem que ter paciência e tem que focar naquilo que é o bem comum. O fato deles estarem desconstruídos, para mim, não interessa. Isso não diminui, pelo contrário, aumenta a pressão. Agora, o judiciário, né, eu fui o primeiro a ser registrado e você o último a ser julgado. Para quem não sabe, só falta 3 candidaturas para receber o registro, receber o julgamento final, deferimento, né? Mas isso não impede de, no debate, está todo mundo, o Lula, o Bolsonaro e o Pablo Marçal estão na mesma condição, esperando o julgamento do TSE. Não só eu, mas mais de 13 mil candidatos que estão concorrendo nessa eleição e estão pendentes para ter o deferimento final. Por que eu estou falando isso? Eles sabem que, do jeito que eles estão fazendo, qualquer bobo já teria parado. Eu não vou parar. Inclusive, se indeferir, eu vou recorrer, vou ao Supremo e vou continuar a campanha até 2 de outubro. Todo mundo que me conhece, todo mundo que quer votar em mim, fique em paz que eu vou até dia 2 de outubro. Tendo a possibilidade de ir para o segundo turno, nós vamos até o dia 30. Eu não quero nem saber essa conversa. Eu vou para frente, é gente fraca que vai caindo pelo caminho. Você conhece um governante, é pelo o tanto que ele fica abalado numa crise. Nós estamos numa crise e a gente está provando que a gente pode assumir a presidência do Brasil, aguentar tranco, aguentar perseguição, isso é o que interessa para mim. Você citou aí a respeito dos debates, né? Você não tem sido convidado para os debates da grande mídia, apesar de que muitos deles caíram, a princípio, o que a gente sabe de informação. Sim. Tem só 3 debates confirmados, o que já aconteceu da Band, o da Globo, que deve ser o último, que tem a presença já confirmada de Bolsonaro e de Lula, e tem um terceiro debate que está confirmado, que é o que a Connect TV faz, que é o único que convida todos os candidatos. Todos os candidatos são convidados. Independente de quem venha, a gente vai realizar o debate. A minha pergunta para você você acha justo que as grandes emissoras, a grande mídia, entre aspas, escolha quem participa e quem não participa, e se você pretende participar desse que você está convidado da Connect TV? Olha, eu acredito que democracia sem debate é um teatro. Democracia que não tem debate, ela é só um instrumento de alienação de massa. Porque no debate você tem oportunidade. O Lula, por exemplo, foi muito mal no debate, inclusive caiu na pesquisa aí, depois do debate. Por quê? Porque no debate alguém que tem coragem vai lá e tira ele do mundo da ilusão dele, né? E ali é um ladrão mesmo.
E pode me processar, pode ficar à vontade. Inclusive, eu dou o dobro da indenização para começar a devolver dinheiro público para o erário, né? Para o povo, de fato. Agora, o debate, do jeito que está sendo manipulado, eu fui convidado para o debate da Band, eu fui convidado para o da Rede TV, e do nada, parar de falar com a minha equipe. Eu tive que entrar com o mandado de segurança, não surtiu efeito, eu vejo que tem um coludo, tem um monte de gente contra mim. Eu não sou bem-vindo na política. Por quê? Porque eu tenho um problema muito grave. Eu faço o povo pensar. Estava num ponto de ônibus agora, fui falar com a senhora, perguntei, a senhora gostaria de ter seu próprio negócio? Ela falou um negócio que mexeu comigo. Quem não gostaria de ter seu próprio negócio? Aí eu perguntei a mesma pergunta para outra pessoa no ponto de ônibus. Aí a pessoa falou, quem não gostaria? Eu falei, parece que eles combinaram. Não, a pergunta é exatamente essa. Por que os brasileiros não são incentivados a prosperar, a ter empreendimentos? Porque o empreendedorismo liberta. E recebendo oficialmente aqui o convite para o debate, eu vou te falar uma coisa. Analisando o contexto de hoje político, eu aceito o convite e só eu vou estar aqui, só para você saber. Vou falar por quê. Não, eu vou te falar por quê. Porque os 6 primeiros candidatos não virão. Porque eles querem ficar colados na imagem dos maiores. Os de baixo é tudo fake. O Emael não vem. O Emael é uma questão que ele usa isso só para, né, promover a cabeça dele e tudo. É um cara de bem, não estou falando nada de errado, mas na cabeça dele ele está aqui só para ajudar aí o partido e tal. O PCO, PSTU e o UP, esse povo eu já chamei para o debate, eles nem respondem. Eles são poupança do PT. Se acaso esse povo vier, vai ser para ficar pedindo voto para o Lula. Então, eu estou confirmado. Né? Se não tiver um evento que já estou confirmado, a gente ajusta, eu estou dentro. Mas eu te falo, vai ser o debate de um só candidato. Esses que não foram chamados para os outros debates, eles não vão nos outros também, porque são candidaturas fake mesmo. Muito bem, vamos seguir em frente então. E você falou de empreendedorismo, essa notícia tem se propagado aí nos últimos dias. Você falou com bastante veemência a respeito de empreendedorismo, se não me engano, o termo é empresarialização do Brasil. Empresarização. Empresarização, obrigado de me corrigir. Então, a empresarização do Brasil através de facilidades de incentivo para que as pessoas realizem esse sonho que você falou, de conversar com as pessoas, de abrirem a própria empresa. A questão que eu falo, e aí, para um país que queira que o empreendedorismo seja o carro-chefe, é lógico que é importante isso. Mas qual é o seu complemento de discurso para que esse futuro novo empresário possa também ter facilidade de contratar, para que não virem milhões de empresas únicas, onde a pessoa é o único patrão, ele não gere renda para uma segunda família, para uma terceira família. O que você tem a dizer a respeito disso? Só para você ter uma noção, hoje quase 60% das empresas do Brasil só tem um funcionário. É o próprio dono. Por que é desse jeito? Por conta da forma onerosa de tributo na contratação. Você paga R$ 1.500 de salário, você tem que pagar um outro funcionário para o governo. O governo que tem traço comunista, ele faz isso. Ele penaliza a empresa para a empresa não ter funcionário, para a empresa não prosperar. Porque se a gente liberar para esse povo prosperar, você não imagina. Então, como é que a gente vai fazer? Nós vamos desonerar esse imposto na contratação. Então, ao invés de pagar 1.500, você dá 1.500 para a pessoa, 1.500 para o governo, você pode muito bem pagar melhor, pode pagar 2.000 e dar só 500. Dá R$500 para o governo de imposto. E aí sobra 500 para alavancar a empresa. Só para você ter uma noção, uma pequena empresa, R$500 faz diferença no final do mês. E aí a grande verdade é que a gente não tem esse incentivo. A gente gasta 105 bilhões de reais com o Auxílio Brasil, que é um dinheiro que você dá e você pode perguntar, mais de 95% de quem recebe fala que aquilo é uma esmola. Só que aquilo é a forma de manipular o povo, para o povo não produzir, achar esmola e o Brasil não avançar. Nós estamos fazendo o povo ficar sem produzir. Isso vai custar muito caro para nós. Vai custar caro para os meus filhos, para os seus filhos, para os nossos netos. Tem uma geração de gente que depende de bilhões. Agora, vamos lá, calma aí. Vamos acabar com o negócio? Não. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esses 105 bilhões e investir ele na linha do empreendedorismo para dar emprego para essas mesmas pessoas. Ao invés de dar esse dinheiro na mão da pessoa, tinha que pegar a mesma pessoa, pôr ela no emprego e dar esse negócio para gerar a parte do salário dela.
Ou seja, financiar o salário dentro de uma empresa. O governo fala, pode pagar aí, paga R$1.000 que eu pago a metade. Olha para você ver que loucura. O empresário normal, ele paga 1.500 de salário para a pessoa e 1.500 para o Estado. A gente tira, faz um programa social nisso, tira 0 imposto de contratação para essa pessoa. Inclusive, vai lá e dá os R$400 para complementar o salário. O que vai acontecer? Essa pessoa tem que trabalhar, essa pessoa vai produzir para a sociedade e o governo vai bancar o imposto, vai pôr os R$400 e a empresa vai ter uma mão de obra, isso vai trazer empregabilidade, isso vai trazer renda. Não é possível, não precisa nem de um matemático de Harvard para entender isso. Colocasse esses 100 bilhões na locomotiva do Brasil chamado empreendedorismo, nas 20 milhões de empresas, a gente ia fazer esse povo avançar. A pessoa ia falar, eu sou digno de receber isso. Aí a gente não ia estar escorando gente num governo, porque todo governo comunista quer manipular o povo, quer fazer com que o povo seja um povo idiotizado, um povo dependente emocionalmente e principalmente financeiramente. Quando você tem a quantidade de gente que é dependente sua, você domina essas pessoas. Ô Pablo, mas tudo que você falou aí tem um sentido matemático, lógico, como você falou, não precisa ser nenhum matemático de Harvard para entender, mas tem uma coisa que precisa ser. É um político muito hábil, sentado na cadeira com a faixa presidencial e que consiga fazer com que essas mudanças que têm que ser feitas através de lei, não é uma coisa que vem impositiva do governo federal, quer dizer, o presidente não pode dar uma canetada e mudar toda a estrutura trabalhista, toda a estrutura jurídica empresarial do Brasil numa canetada. Essa articulação com o Congresso, você acha realmente viável? E aí a pergunta é por quê? A gente analisa agora, o governo Bolsonaro teve muita dificuldade para conseguir passar coisas muito mais simples, talvez, do que essas. Você enxerga que realmente teria condição de fazer essa articulação junto ao Congresso para tanta mudança assim? Olha, se você for olhar para o Bolsonaro, ele é um presidente de 1989 para cá, o presidente que mais teve chance de aprovar o que quisesse. O presidente que conseguiu ter o parlamento na mão, na verdade não é um tendo o outro na mão, é os dois fechados para fazer o que quiser. Bolsonaro não aprovou o que ele não quis por problema dele. Por quê? Porque a maior parte dos deputados estão com eles, já é bem sabida a questão do orçamento secreto. Nunca se viu parlamentar com emenda de 100, 200, 300 milhões de reais igual tem hoje. Agora, se você percebe o que está acontecendo, era a janela de oportunidade para mudar o país. Só que o Bolsonaro só fez isso no último ano, para a reeleição. Guardou as fichas todas para essa maldição da reeleição. Você falou muito bem da legislação trabalhista. A gente tem uma legislação antiga de 1940. O Temer, em poucos meses de governo, conseguiu fazer uma mini reforma trabalhista e fez quase 300 mudanças na reforma. E o que ele fez? É o bom trânsito que ele tem no Congresso. O Congresso Nacional manda no país. Não é só um órgão que legisla e fiscaliza, mas a alma da Constituição do Brasil, a Constituição Federal, ela é parlamentarista. Depois fizemos um plebiscito para mostrar o sistema de governo, que é presidencialista. Mas a Constituição e o governo nacional, ele é parlamentarista. O que significa isso? O presidente não pode ser o foco. O presidente é um cargo solitário, é o único poder solitário, e esse poder ele é invejável. Todo mundo fica querendo aquela cadeira, só que ninguém quer contribuir. O que ele tem que fazer? Primeiro, ele nem tem que sentar em cadeira. Tem que ser um cara que movimenta o parlamento. Vou te dar um exemplo. Tem aquele Airbus, aquele aviãozão gigante. Você não tem que andar com suas patotas. Você tem que estar sempre oxigenando com deputados de todos os partidos para estar junto do presidente. O presidente tem que gostar de gente. Ele tem que gostar do parlamento. O que eu ouvi em 100% dos casos? Que até tem abalado bastante o Bolsonaro. O Bolsonaro virou presidente e virou as costas para todo mundo. Não conheço um que fala assim, eu estou firme com o Bolsonaro. A não ser as patotas que andam no avião com ele, a não ser os caras que têm amizade com ele. E o presidente ele tem que se abrir. Tem que ser um cara de relacionamento. Infelizmente o Bolsonaro não é. E possivelmente a gente pode estar sendo ameaçado pelo retorno do ladrão, porque ele é muito bom de relacionamento. Inclusive, infelizmente tem que falar isso, em relacionamento não tem outro político melhor que ele hoje em Brasília.
povo sabe que ele é ladrão e gosta dele. Gosta dele por quê? Porque ele tem relacionamento com todo mundo. É isso que a gente tem que tolerar como povo. Um ladrão, em primeiro lugar nas pesquisas, porque é bom de relacionamento. E o povo ignora que ele é um ladrão de trilhões. Você, sempre que faz críticas ao presidente Bolsonaro, e aí falando um pouco de polarização, sempre que você faz críticas ao presidente Bolsonaro, você faz de forma mais pontual e até mais comedida, mesmo quando a crítica é um pouco mais ácida. E quando você se refere ao ex-presidente Lula, você já usa adjetivos bem mais pejorativos, um peso a mais na sua fala, no seu discurso. A pergunta, e ainda em complemento, você logo que teve o problema com o seu partido, você falou, ó, o Lula mexeu com o cara errado, o PT mexeu com o cara errado, porque agora eu vou fazer uma campanha, vou bater nele até, eu não me lembro exatamente as palavras, mas você publicamente disse que o foco da sua ira, da sua revolta com o que aconteceu no seu partido, seria bater no Lula. Aí a pergunta é a seguinte, a gente que está aqui, né, a população, os jornalistas que estão acompanhando, dão a entender que em uma possível ida de segundo turno entre Bolsonaro e Lula, que é o que as pesquisas apresentam nesse momento, você teria uma tendência a ir com Bolsonaro. Errei na análise? Fala um pouquinho a respeito disso. A dicotomia você nunca vai me pegar nela. Uma coisa você nunca vai ver eu apertar a mão de ladrão, votar em ladrão e ficar calado com o ladrão em ascensão. Eu gosto é de polícia, bandido é escravo de polícia. Então, sim, uma certeza você já arrancou de mim. Acabei de declarar para você. Não tem vez para bandido na minha vida. Não vai ter nunca. Agora, o dia 2 de outubro, às 20 horas e 27 minutos, vocês vão ver que quem vai estar no segundo turno vai ser Pablo Marçal. Aí você fala, mas os números não mostram isso. Pois é. Os números não mostravam que o Zema ia ser governador, os números não mostravam que o Bolsonaro ia ser presidente, os números não mostravam que o Ibanez ia ser governador do DF. Os números precisam de gente para eles ganharem vida. Se pesquisa fosse boa, a gente não gastaria 10 bilhões de reais numa campanha eleitoral. Com fundo eleitoral, fundo partidário, com renúncia fiscal de transmissão de propaganda eleitoral gratuita, gratuito os cambal. Custa quase R$1 bilhão de renúncia fiscal do rádio e da TV. A gente não ia gastar mais de bilhão, que é a soma desses 10, só com segurança e transporte de urna. A gente não ia gastar outros 2 bi com justiça eleitoral. Então, assim, uma eleição custa 10 bilhões para a gente acreditar em pesquisa. Se pesquisa fosse boa, a gente gastava R$1 milhão numa pesquisa e dava a faixa para o presidente, para o deputado e para quem quisesse. Mas pesquisa é um ato de manipulação. Fica aqui uma declaração para todos vocês. O Ibope, vocês sabem por que deixou de existir? Porque ficou tão desmoralizado em 2018, teve que virar IPEC para ver se tirava o rastro de descredibilidade do povo. O povo não acredita nessa merda. Então, assim, abre o olho. Começa a se posicionar todos vocês. O que eu queria de verdade era nem mexer com política, mas é necessário gente decente, produtiva, que ama o país e quer ver o povo rico. O Brasil nação, o Brasil país já é rico. Só que o povo não sabe disso, não usufrui disso. Eu quero é o brasileiro rico e eu entrei na política para isso. Eu quero que o trabalho do político seja tão penoso que ele não tenha nem vontade de querer recondução, nem reeleição. A gente tem que acabar com esses politiqueiros profissionais, eles estão prejudicando a nação. Esse negócio de reeleição gera tanta corrupção, tanta compra de voto, tanta doideira na República que a gente deve gastar a maior parte do dinheiro público só com isso. Então, assim, se você tiver afim de ter a sua vida do mesmo jeito, vota nesse ladrão do Lula. Você quer arrumar um pé de guerra eterno, vota no Bolsonaro. Você quer alguma coisa diferente, vota em quem é diferente, é só isso. O recado é esse, o número é 90. No primeiro turno você vai digitar o 90 pelo coração, é uma decisão que você toma pelo país. Pablo, nós não fomos para o segundo turno, usa o intestino para votar. Aí você tem nojo no um, vota no outro. Tem nojo no outro. Aí você faz isso. Mas o primeiro turno numa democracia não é para a gente votar no anti alguma coisa. É para a gente votar em quem vai fazer o Brasil ir para frente. Só esse que é o recado. Você não tem experiência como político. É sua primeira eleição. Inclusive, você é o mais jovem entre todos os candidatos. Se não me engano, você tem 35 anos, é isso? Tem 35 anos e sou o político mais experiente de todos. Eu te provo agora. Foi eu que paguei milhões de reais em impostos. Esses caras que estão aí não pagaram. Eu sou o mais experiente dos políticos, eu sou o mais rico deles.
Ou seja, sem R$ 1 de dinheiro público, eu gerei riqueza. Terceiro, eu sou o político mais experiente. Eu transformei já milhões de pessoas através da internet, sem usar televisão, sem usar fundo eleitoral, sem nada. Então, eu tenho mais experiência que eles. A gente só tem uma diferença. Eu sou um político privado, eles são um político público. Eles vivem da teta da leitoa gorda chamada Brasil. Eu vivo dos meus próprios recursos, eu vim de escola pública, alguns ali nunca estudaram escola pública. Eu sou muito mais político que todos eles. E os meus 35 anos de idade me garantem ter mais energia, mais disposição, mais tesão para ajudar o povo. Eu sou muito mais político que esses caras. Não preciso ficar com conversinha, não tem marqueteiro na minha campanha, porque não precisa, quem fala a verdade precisa de marquetagem, não. O que eu tenho para falar para o Brasil é o seguinte, quero ver quem é mais político que eu. Eu quero ver deles quem que tem mais network para trazer grandes indústrias, grandes empresas do mundo inteiro para o Brasil que eu tenho. Eu quero ver qual deles tem. O Bolsonaro, por exemplo, é um cara fraquíssimo nisso, não trouxe indústrias de lugar nenhum do mundo. Quem quer ficar 28 anos dentro do parlamento e aprovar uma coisa só? Que experiência política que é essa que esse cara tem mais que eu? Quero saber o que ele construiu de riqueza, quantos milhões de pessoas ele impactou, quanto de geração de emprego ele já gerou. Político não gera emprego. Político não gera emprego. Quem gera emprego é empreendedor. Então tá aqui alguém que tem mais experiência que essa corja inteira. Você pode somar todos juntos, que não dá 10% da experiência de alguém que faz de verdade pelo país. Agora eu sozinho, ser uma máquina trilionária, imagina eu com os meus próprios recursos onde eu cheguei. Vim de periferia, minha mãe lavava roupa para os outros para sustentar a gente. Da onde eu vim, aonde eu cheguei. Isso eu consegui com a ajuda da minha família, com a força do trabalho. Pensa eu com a máquina de 5 trilhões na mão, o que eu vou fazer pelo brasileiro? É isso que vocês têm que parar para pensar. Esses caras são demagogos e eu ponho eles todos no meu bolso. Um bolso só cabe todos eles. E o time, Pablo Marçal? Ganhou a eleição, foi para o segundo turno, ganhou a eleição, um político novo com um poder de articulação ainda não testado, e aí a gente tem que falar, porque mesmo dentro do seu próprio partido você teve dificuldades e aí vamos falar assim, mas porque o cara era mau caráter, tá cheio de mau caráter na política, então na hora de montar um time, como é que você faz? Na verdade, a maior parte do partido, o PROS, tá comigo, eu que coloquei 911 candidatos dos 1.500 estão concorrendo à eleição. Eu estou te falando, nós não temos problema dentro do partido, não. Só tiraram a direção anterior e colocaram esses ladrões lá. Só isso que aconteceu. Ou seja, eles estão segurando o fundo eleitoral, não estão distribuindo para ninguém. Nós vamos perseguir cada centavo. O problema deles é que eles mexeram com o cara errado. Quando você mexe com o Balela desiste no meio do caminho. Eu tenho meus próprios recursos, eu não preciso nem R$ 1 de ninguém para tocar essa eleição. Não preciso dar ajuda de nada, de dinheiro de ninguém. Agora, o fato desse cara impedir aquilo que eu vim fazer, ele vai se lascar. Vou rastrear todos os centavos, vou colocar ele na cadeia, inclusive. E continuo gastando dinheiro particular com investigação, tudo que não conseguiu comprovar para ele ir para a cadeia. O Eurípides Júnior, Pablo Marçal, vou pôr ele. Se você votar em mim para presidente, eu te garanto, nem que seja com instrumento particular, vou investigar a última coisa do Lula. Eles estão vasculhando minha vida inteira, pode fazer o regaço. Eu vou pôr Lula também na cadeia. Se as pessoas não deram conta de fazer isso, eu vou fazer isso. Eu vou usar de instrumentos legais para pôr esse cara na cadeia. Ô Pablo, mas eu vou seguir dentro da sua provocação e vou devolvê-la. O Sérgio Moro fez isso. Ele era um juiz que, independente do que a gente possa falar de parcialidade ou não, tal, ele dentro do processo legal conduziu, depois foi para uma segunda instância, para uma terceira instância, o Lula foi para a cadeia e a própria justiça foi lá e soltou, a ponto de hoje dar essa falsa percepção de que ele é inocente, e ele não é inocente, ele é descondenado. Ele teve a condenação que foi anulada por um critério técnico. Pra você ter uma ideia, é a coisa mais louca que eu já vi. Mas você não, a minha pergunta é a seguinte, você não tem medo depois, por exemplo, como o Sérgio Moro essa semana teve visita da Polícia Federal invadindo a casa dele por causa de tamanho de letra de santinho? Pode ir lá em casa, caçar santinho, caçar capetinha, pode ficar à vontade. Um homem que não tem medo não baixa a cabeça para vagabundo, não, moço. Todo mundo sabe. A pessoa que vive por conta de reputação, ela é medrosa, não dá conta. Eu não vivo de reputação. Eu vivo de fruto. Olha para os frutos que eu já dei para a nação e ponto. Pode fazer o regaço que for, eu estou pronto, eu não quero saber. Não tem medo vamos dizer, dessa vingança que pode acontecer, como aconteceu com o Sérgio Moro. É isso que você está dizendo. Cair para dentro. Não tem medo de absolutamente nada.
Felizmente, Muito bem. vivo num país onde tem 50 mil homicídios, fico com a minha arma esperando, fico com a minha segurança privada, fico com a Polícia Federal. Se preciso for aumento, não tem medo. Quem tem medo não entra nisso aqui, ué. Não faz sentido. Quem tem medo é o povo que vota por medo. Eu quero é que o medo saia de dentro dos lares. Para a gente pegar esses comunistas e pôr eles para correr lá para Cuba, para Venezuela. Inclusive, vou atualizar o plano de governo. Quem quiser comunismo no país vai ganhar uma passagem de ônibus daqueles da década de 80 para você ir embora. Pode escolher qualquer uma das nações comunistas para você sair daqui. Brasil é um lugar de gente que ama a bandeira, ama o hino, ama a prosperidade uns dos outros. Estou de saco cheio desses comunistas. Se quiser defender comunismo, tem Cuba precisando de ajuda, Venezuela, o Chile agora, um povo inteligente, rejeitou essa constituição de esquerdista, de maluquista que tem lá. O povo não é bobo, só que a gente fica esperando roubar trilhões para depois reagir. Acorda, vocês precisam falar de política. É hora de discutir política. Tem 3 semanas, um pouco mais de 3 semanas para acabar a eleição. E ainda vão fazer o quê? Vai deixar esse poveco continuar governando? Vai até que dia isso? Tem que vir um espírito de indignação nessa nação para a gente deixar de lado esses politiqueiros e aposentar todos eles numa única tacada. Hoje é 6 de setembro, amanhã é 7 de setembro, e de alguma maneira as comemorações dos 200 anos de independência do Brasil estão sendo ofuscadas pela politização da data, né? Então, quem sair de verde e amarelo amanhã, a imprensa vai registrar, na melhor das hipóteses, como bolsonarista, e muitas delas vão chamar de fascistas, vão chamar de golpistas. A gente sabe como a grande imprensa tem lidado de maneira irresponsável com esta relação de patriotismo das pessoas. Mas eu quero saber, e quem não sair de casa ou quem sair de vermelho vai ser tido como apoiador do Lula. O 7 de setembro é seu também ou é só dos bolsonaristas? O 7 de setembro é do Brasil. É o bicentenário da independência, mas eu tenho que alertar todo mundo que vai sair na rua, vai ficar em casa, que a gente não tem independência coisa nenhuma. A gente é um povo dependente e a gente saiu da dependência de Portugal para cair na mão desses falsos republicanos e falsos democratas. Um país independente de verdade incentiva o empreendedorismo, incentiva o emprego, incentiva a renda. Não faz sentido nenhum a gente comemorar a independência que a gente não tem. A gente não é um povo independente, um povo independente não depende de governo. O povo independente não paga 43% de imposto. Na época do Brasil Império, o povo chamava o imposto de quinto dos infernos, que era 20% de imposto. Hoje são 43%, ninguém fala nada. Nós não somos independentes. Nós estamos todos escravizados por politiqueiros e a gente tem que pegar essa data de 200 anos para inaugurar um novo tempo. O tempo onde político vai voltar a ser funcionário e parar com essa era palaciana. Esses caras ganham e eles vão para dentro de palácios, vão comer as lagostas e o povo vai comer o quê? Lixo. Esse tanto de gente passando fome e gente morando em palácio. Pode esperar Pablo Marçal para presidente, lei federal nas primeiras semanas, proibindo todos os governadores e prefeitos de morar em palácios. Vai acabar essa era de palácio aqui no Brasil e nós vamos aprender a desgastar na política a tal ponto que político nem vai querer ser reeleito nunca mais. Ele vai servir uma vez, mas vai ter gente capacitada, gente produtiva. E o 7 de setembro é um alerta. 200 anos de independência e vocês não conquistaram isso até hoje. Essa é a grande verdade. Amanhã vai ter um evento. Amanhã vai ter um evento da independência que eu chamo de As Sementes da Riqueza. Eu vejo que todo brasileiro pode prosperar. E eu vejo isso acontecendo. Eu tenho casos, milhares de casos de pessoas que prosperam me ouvindo. E agora eu quero que o Brasil ouça, eu quero que o Brasil tome uma proa, um rumo diferente. Para finalizar, Pablo, mais perguntas rápidas, se você puder responder de forma também mais sucinta. Primeiro, você confia nas urnas? Isso é igual religião, né? Cada um tem a sua. Mas o próprio teste da TSE fala que a confiabilidade dela é 99%, só aquele 1% que é vagabundo. Muito bem. Você confia nos ministros da Suprema Corte Brasileira? Olha, Deus tarda e nunca falha. A justiça tarda, falha e tem possibilidade de correção. Eu estou esperando essa correção.
Mais uma de confiança. Você confia no poder de discernimento do povo brasileiro para votar no primeiro turno com o coração, ou você acha que é uma luta difícil aí, que as pessoas vão acabar fazendo a escolha? Não, tentar. Até a gente ouve isso nas ruas, as pessoas falam, é melhor porque acaba a eleição logo no primeiro turno, não tem que votar, uma preguiça de votar. Você confia na população? Eu confio em choque cultural. O que aconteceu em 2018, eu estava em cima de um carro de som chamando Lula de ladrão em 2018. Eu lembro bem que uma compulsão social derrubou Dilma Rousseff. Eu estava lá também. E eu sei que se não tiver um tranco, o brasileiro não acorda. Está todo mundo hipnotizado. É uma hipnose a nível nacional. E está todo mundo discutindo um lado ou outro, sendo que você pode... vamos chamar um candidato de murro, outro de tapa. Aí a discussão hoje é, você quer um murro ou você quer um tapa? Aí já acostumaram. Aí os que gostam de murro, fica com murro, o outro gosta de tapa. Você não precisa levar nem um murro, nem um tapa. Você precisa de alguém para curvar a cabeça para você. Eu que sou um cara livre, não tem que dar satisfação para ninguém. Eu quero servir você, ser seu funcionário. Eu não sei o que o brasileiro está caçando. Eu só sei que dá para acordar. Mas tem que ter um choque cultural, tem que ter um vamos para a rua. Eu desconheço votação diferente de ir para a rua. A única coisa que assusta político é o povo ir para a rua. Se não tiver isso, pode ficar tranquilo. O próximo presidente do Brasil vai ser um ladrão de novo. E isso é um grande problema. Você tem que escolher, você quer alguém de bem, que produz. Se você quer uma família ou uma quadrilha lá no Planalto. Você tem que escolher. Você falou que, vou usar suas palavras, vamos dizer que o Bolsonaro seria o murro, o Lula seria o tapa. E o Pablo Marçal seria o quê? A vitamina. Um é o câncer, o outro é o remédio estragado e o outro é a vitamina, o suplemento para dar força para o brasileiro. O que acontece? Se você é alguém, todos são mãos, um fecha a mão para socar a sua cara, que é um ladrão. O outro é grosseiro com tapa, o outro vai te dar a mão. Você pega a mão e a gente vai junto. Os três estão querendo a mesma coisa, é tudo sobre uma mão. Um faz assim, o outro faz assim e o outro faz assim. E te chama, vem, bora. É uma mão. Você escolhe o tipo que você vai ter de relacionamento com o seu político. Um é grosseria, tapa na orelha. O outro é murro na sua cara. Porque você aceitar um bandido concorrer à presidência é um soco na cara do povo brasileiro. Você escolhe. Você faz o que quiser com a sua cara e com a sua mão. E com o povo, com seus filhos. É uma escolha sua. Muito bem. Pablo Marçal, quero agradecer sua presença. Eudes. Acho que a gente sempre valoriza o espaço democrático que a Connect TV tem vocação para manter. Então, esse espaço está aberto não só no período eleitoral, ele também está aberto durante todos os anos para que o debate seja pleno, o debate seja justo, as críticas aconteçam, os elogios também aconteçam e que a gente consiga politizar, no melhor sentido da palavra, a população, começando pelos nossos telespectadores e internautas. Então, muito obrigado. Suas considerações finais. Brasil tem jeito, vamos dar um jeito nesses dois. Lembra de uma coisa, a nação brasileira é uma garota, uma jovem, e escolher um presidente é como se fosse abençoar um casamento. Você pode escolher um casamento com um cachaceiro, com um ladrão, um que vai destruir as emoções da sua filha. Nessa situação agora, o Brasil, a nação brasileira é a sua filha. Você abençoaria o casamento com um bandido, com outro que parece um adolescente, birrento, mão pesada com ela, ou com um jovem que vai dar a vida por ela, que acredita nela e que vai construir um futuro brilhante para os filhos da nação. Eu não sei aonde você está com a cabeça, mas você pode escolher o cachaceiro, o birrento, o grosseiro, ou alguém que é apaixonado por ela. Você escolhe. E se você escolher pelo apaixonado, você aperta no primeiro turno 90 e confirma e deixa o resto, que Deus vai agir. E se ele não agir, que ele pelo menos tenha misericórdia da gente. Porque se o ladrão virar presidente, eu não sei nem o que fazer nessa nação. Acabou a moral. Acabou o respeito ao judiciário, acabou o respeito às instituições democráticas de direito. Muito bem, muito obrigado, Pablo Marçal, que nos deu entrevista nesse Política em Foco. Agradeço mais uma vez a audiência de todos vocês. Continuem conectados com a Connect TV. Valeu!